A Palavra de Deus. A Bíblia é um livro maravilhoso, único por sua inspiração, formação e unidade. Não é um livro qualquer, mas o livro dos livros. Melhor dizendo, é um conjunto de 66 livros escritos por mais de 40 escritores diferentes. É um livro muito antigo, pois há partes do mesmo que têm mais de 3.500 anos. Foi composto lentamente, pois foram precisos mais de 1.500 anos, o que significa dizer umas 50 gerações. Seus escritores viveram em épocas diferentes e também eram de diferentes lugares, tais como Roma, Jerusalém, Babilônia, etc., os quais são distantes entre si por muitos quilômetros. Os homens que Deus escolheu para escrever as Sagradas Escrituras também procediam de distintos meios sociais, tais como líderes do povo de Israel, por exemplo, Moisés e Josué, reis como Davi e Salomão, primeiro-ministro como Daniel, um copeiro como Neemias, um escriba como Esdras, um pastor como Amós, um juiz como Samuel, pescadores como João e Pedro, um publicano como Mateus, um médico como Lucas e um sábio como Paulo, e assim como muitos outros. Todos esses homens, separados por épocas, distância e posições sociais, não puderam reunir-se nem consultar-se. Cada um deles, sob a inspiração divina, compuseram uma parcela do que seria um livro que levaria o título único e marcante de A Palavra de Deus. Suponhamos por um instante que um livro humano que tivesse sido escrito por 40 pessoas que tratavam individualmente e separados de um mesmo tema. Podemos dizer com certeza que o resultado seria bem confuso. Mas aqui nós nos encontramos diante de um livro sem semelhantes, escrito por homens santos de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, mas inspirados por um único autor, o próprio Deus. A Bíblia é a realização de um plano determinado, bem definido, que já estava completo no espírito daquele que o concebeu, ainda mesmo antes que se começasse a ser escrito. Sua meta é a de manifestar a glória de uma só pessoa, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Observemos que, quando o Filho de Deus estava na terra, não escreveu nenhuma única linha para ser somada à palavra de Deus. Ensinou, mas não escreveu nada. Pois isto seria rebaixar-se, pois ele mesmo era o Verbo, como vemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 14. 20 anos depois de sua morte, ainda não existia nada escrito do Novo Testamento. Mas poucos anos mais tarde, sob a inspiração do Espírito Santo, uns apóstolos escreveram os livros do Novo Testamento, onde se manifestava o mesmo milagre da inspiração divina. Os evangelhos e as epístolas foram dadas pelo mesmo pastor, Eclesiastes 12, versículo 11. Entre os instrumentos humanos não houve um acordo antecipado. Os 4 evangelistas não se relacionaram para estarem de acordo com respeito ao caráter de Cristo que cada um deles iria manifestar. Paulo e João não disseram a Pedro e a Tiago que se estavam de acordo em insistirem no lado prático da vida cristã e que eles falariam da doutrina. Não. Todo esse livro único é de inspiração divina, pois se impõe com uma autoridade absoluta, revelando-nos as perfeições e glórias infinitas do Senhor Jesus. Depois de haver considerado as maravilhas
de sua formação e harmonia, pararemos por um momento nas imagens e comparações que Deus emprega ao falar desta revelação que Ele mesmo tem feito à humanidade. Deus compara com várias coisas, como veremos a seguir. Primeiramente, a palavra é comparada como uma semente incorruptível, que vive e permanece para sempre. 1 Pedro 1, versículo 23. Somente ela pode produzir a vida divina, incorruptível, sobre a qual a morte não tem nenhum poder, e que, comunicada por esta semente da palavra de Deus a todos aqueles que colocam a sua confiança em Jesus. Mas em Mateus 15 nos mostra que essa semente pode cair sobre 4 tipos de terrenos distintos, dos quais somente um pode produzir fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por 1. Se a semente cai no caminho sobre o pedregulho ou entre os espinhos, não poderá dar fruto, pois será sufocada pelas preocupações, pelas riquezas e os deleites dessa vida. Lucas 8,14. A qual terreno nosso coração se parece? Depois de um início promissor, muitos jovens, infelizmente, se apartam do Senhor. A palavra é também considerada como uma espada. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Também é a espada do Espírito. Efésios 6:17. E temos que empregá-la, como fez o Senhor, para lutar contra as artimanhas do diabo. Mas quando manejamos esta espada, não devemos esquecer que tem 2 gumes, ou seja, ela se aplica àquele que a maneja, bem como àquele que é dirigida. Utilizemo-la, portanto, não como juízes, mas como objetos da misericórdia divina, pedindo a Deus que nos dirija em nossos passos e que guarde nossos corações. Nos combates do crente, ela é a arma de excelência. Terceiro, o salmista compara como uma lâmpada, quando diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o caminho. Salmo 119, versículo 105. Que lâmpada maravilhosa, alimentada pelo azeite do Espírito Santo, que nos permite ter uma visão santa e clara em todas as coisas quando desejamos ser guiados por ela. Se não fizermos nada que está em contradição com a palavra de Deus, evitaremos muitas experiências dolorosas em nossas vidas. Em Jeremias, a palavra de Deus é comparada com 2 coisas, como o fogo e como um martelo. Jeremias 23, 29. É um fogo que pode exercer a sua influência purificadora sobre nossas obras carnais, levando-nos a julgá-las diante de Deus. E é um martelo que deve quebrar nossos duros corações. Quantas vezes o Senhor se vê obrigado a usar a sua palavra dessa maneira? Em sua epístola, Tiago, capítulo 1, versículos 23 a 24, ele assemelha a palavra de Deus a um espelho, onde consideramos nossos rostos naturais, mas nos exorta a não nos esquecermos da imagem que este espelho nos mostra, dizendo: sede cumpridores da palavra, não somente como ouvintes, enganando-se a vós mesmos. Tiago 1, versículo 22. É uma exortação preciosa, se pensamos bem em todo o conhecimento que o Senhor nos tem dado. E por fim, não nos esqueçamos da figura da água, como o poder purificador da palavra, como nos é dito em Efésios 5:26. Cristo santifica a igreja, purificando-a através da palavra, da água.